Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Café com Essência, que hoje também está muito especial. Minha convidada já está aqui do lado, mas antes eu quero fazer um convite para você. Hoje eu vim, inclusive, eu até vou pedir a equipe aqui para me dar, se for possível, o meu caderninho que está ali. Trouxe caderno e caneta, porque é um tema extremamente necessário, importante para esse momento. E que, assim, transforma a nossa vida nas três esferas, espiritual, emocional e física, tá? Então já fique preparada. Hoje eu estou aqui com uma convidada, Lorena. Eu não vou falar muito do que ela faz, porque eu vou deixar ela se apresentar, porque ela vai dizer quem ela é. Mas assim, já dando spoiler para vocês, tem como eu posso levantar? É isso aí, gente. Aqui acontece de tudo. Aqui, ó, trouxe. Você pega o seu também, viu? É uma pessoa muito especial. Eu posso dizer que ela é pastora, ela é cantora, ela é doutora, psicóloga. Eu não vou dizer muito porque eu quero que você se apresente, amiga. Eu quero também te chamar de amiga porque é uma amiga muito especial. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cleo. Quem é a Lorena? Bom, a Lorena é um conjunto de muitas coisas, né? Inicialmente era a psicóloga. Aham. Por muitos anos foi isso que foi, né? Era isso que pelo menos eu achava que eu seria sempre. Aham. E depois, com tudo que Deus foi fazendo, né? O ministério acabou tomando uma proporção muito grande na minha vida. Então, continuo atuando na psicologia, é uma paixão, não tem como abrir mão disso, é parte de quem eu sou. Sou pastora, como a Cleo disse. Também canto, né? É um ministério que o Senhor me deu. Quando Ele manda, a gente prega também. Aí, E aí a gente ministra também. E aí a gente faz um pouquinho de tudo do que Deus nos chamou para fazer. Amém. Tá, esse é o fazer. E quem é a Lorena na essência? Além de ser uma filha amada do Senhor, me conta um pouquinho, assim, do seu, como se diz, seu pai, sua mãe, da sua infância, porque eu gosto muito, eu costumo dizer que a nossa história importa. E eu acredito que se eu e você estamos hoje sentadas nessas poltronas, é porque tem um porquê, né? E para chegarmos até aqui, nós passamos por situações, por vales, por curas, por transformações, que a gente só dá o que a gente tem, né? Com certeza. Então, falando sobre infância, Cleo, sobre tudo isso, eu sempre digo, na verdade, eu e meu esposo, a gente sempre conversa exatamente sobre isso, que a gente tinha tudo para dar errado, né? A gente tinha tudo para não ser o que hoje nós somos, né? Tanto na presença de Deus, como profissionalmente falando. Inicialmente, eu tive uma família muito amorosa, fui criada pela minha mãe e pela minha avó, não fui criada pelo meu pai biológico. Nós somos eu e minha irmã. E aí, na época, eles não eram cristãos. A minha mãe, a minha família. Eu não vim de um lar tradicionalmente evangélico, né? Então, depois de um tempo, a minha mãe acabou se convertendo. A gente não teve tanto contato com meu pai biológico. Ele, de fato, abandonou, essa é a palavra, né? Acho que não tem outra palavra para dizer. Eu não falo isso com nenhuma dor, com nenhuma mágoa, nem com nenhum sentimento, Deus sabe. Mas faz parte da minha história, foi de fato isso que aconteceu. E a minha mãe e a minha avó ficaram com uma grande responsabilidade, né? De criar duas crianças, que era eu e minha irmã, né? Sem o suporte, né? De um pai e tudo mais. Você nasceu, te interrompendo rapidinho. Ela é paraense? É de Manaus. De Manaus. Viu o sotaque da pessoa? O meu chiado. Ai, gente, eu não me escondo aqui no Goiás em nenhum lugar, né? Não, Quando eu cheguei aqui, eu dizia assim, eu acho que eu não tenho sotaque, né? E aí, em todo lugar que eu vou, o povo, tu não é daqui não, né? Não tem como se esconder. Por quê? Ela disse, ai, porque você fala mais, você chia. Então, não dá, gente, eu não consigo me esconder aqui, né, em Goiânia, em nenhum lugar, né? A gente acha que não tem sotaque, mas a gente tem. Quando a gente chega num lugar, numa geografia diferente, a gente percebe, né, as nossas raízes. Sim. Então, nascida e criada em Manaus. Então, na infância foi isso, mas eu sempre digo que Deus é tão bom que eu não tive... Eu sei que muitas pessoas carregam traumas da falta do pai e tudo mais, mas não foi uma coisa que eu carreguei durante a minha infância, porque... Eu tive, enquanto a minha mãe trabalhava muito,
eu tive uma avó que sempre esteve muito com a gente. Então, eu sempre digo que a minha avó, ela substituiu todo esse espaço, toda essa falta. Sim. Porque ela nos deu uma criação, assim, mesmo ela, na época, não sendo evangélica, ela nos deu sempre uma criação com muitos valores. Então, muitos dos valores que eu aprendi não foi na igreja, eu já Sim. trouxe eles da minha casa, da minha criação. Amém. E aí o tempo foi passando, a minha mãe acaba se convertendo. E aí ela se converteu e acabou que ela nos levou, né, para a igreja, eu e a minha irmã. E, gente, eu lembro, falando disso, né, eu ia chorando para a igreja. Por quê? Porque eu não queria ir, estava na minha adolescência, né? E, vamos lá, eu vou falar para todo mundo, nós já fomos adolescentes, né? Eu, no auge da minha adolescência, querendo o quê? Piruar por aí, né? Sair, né? Ir para um show, alguma coisa. Tempo todo de mundo rebeldia. ia. Não, todo mundo ia e eu queria também ir, né? Aí, olha quando que a minha mãe decide se converter. Exatamente quando eu cheguei na minha adolescência. Quando eu disse, agora eu vou sair, ela vai deixar, né? Eu fazer alguma coisa, eu ir para um show. Aí, pã, a mamãe se converte. Mas isso é um cuidado de Deus. Não, hoje eu vejo, né? Mas na época eu lembro que eu chorava sem entender. Eu dizia, meu Deus, por que ela quis ser crente agora? Eu quero sair, ela não deixa, eu quero passear, ela não deixa. Eu ia chorando para a igreja. E eu sempre, quando eu falo com pais sobre isso, né? Eu até lembro dessa história para eles como um testemunho mesmo. Porque se a minha mãe tivesse dito, tudo bem, ela tá chorando, então deixa ela ir. Eu nunca seria o que eu sou hoje. Talvez eu nem estivesse na igreja, a minha história tivesse sido totalmente diferente. Sim. Então, com a idade que os adolescentes e crianças têm, eles não têm condições de escolher por eles. De jeito nenhum, não tem cognição, né? Para isso. Né? Os pais precisam desse posicionamento, isso é muito importante. E, como você mesmo falou, eu vejo que foi um cuidado de Deus, porque na época que eu poderia ter conhecido o mundo, né, saído, foi exatamente na hora que Deus me recolheu para a obra dele, para a igreja. Amém. E desde lá eu não saí mais, fiquei. É lindo demais, porque é nítido como a gente percebe na linha do tempo, e é claro que humanamente falando, a gente só consegue ter essa visão, essa clareza quando passa tudo e a gente olha para trás. Quando o processo, né, acaba e a gente olha, né? Papai do céu olha e fala assim, não, olha a Lorena lá na frente, na vida adulta, ela vai casar aqui com um pastor, tem que viajar o Brasil, o mundo, ministrando, cantando. Então, o que eu tenho que fazer agora, né? É o cuidado de Deus, é maravilhoso demais. Tem algum... Eu quero... A gente já está dentro do tema, claro. Mas eu acredito que isso aqui é a base de tudo. E eu quero te fazer uma pergunta que está bem assim fora do que a gente já conversou antes de começar o podcast. Nesse processo todo que você passou aí de adolescência, até mesmo lá mais atrás, no período de criança mesmo, até pela essa falta do pai, nesse contexto todo, você consegue lembrar de algo que, com certeza você vai lembrar, né? Que foi muito marcante, que isso talvez tenha... Eu não vou falar trauma, porque nem tudo é trauma, né? Sim, claro. Mas assim, que foi algo que marcou e isso definiu, talvez, ou positivamente ou negativamente, para que você tivesse fazendo o que você está fazendo, e não só fazendo, mas quem você é hoje como esposa, como filha do Senhor, cumprindo o seu chamado, né, o seu ministério, que é lindo. Aconteceu algo lá atrás que marcou e que foi assim, um fator bem importante? Para a escolha, principalmente profissional, Cleo, eu não vejo assim uma coisa, né? Eu acho que foi um conjunto de situações que foram construídas na minha personalidade mesmo. Eu sempre fui uma pessoa mais acolhedora, sempre fui alguém que escutava, Sim. Sabe aquele povo, é bom conversar com ela sempre tem alguma coisa para dizer e tudo mais. Eu sempre fui essa pessoa para todos que me rodeiam, até hoje continuo sendo, né? Mas eu acho que, tenho certeza que por conta de todas as vivências que eu passei, eu sempre fui uma pessoa muito humana. Eu sempre vi as pessoas, eu sempre vi as pessoas para além dos problemas dela. Eu acho que normalmente a gente tem um certo hábito de definir as pessoas pelas vivências que elas passaram ou por conta de algum trauma, que mesmo não sendo tudo um trauma. Às vezes as pessoas olham pra gente e eu acho que isso é algo que o diabo também usa muito, que é de tirar a tua identidade. Então, assim, ela não é a Lorena, ela é aquela que
foi abandonada pelo pai, né? Sim. Não, aquela que se divorciou. Ah, fulana que se divorciou. Então, muitas vezes o diabo trabalha dessa forma, né? Tirando até a nossa identidade, o nosso nome, sim, sim. Quem nós somos. E nos definimos. A maioria das pessoas acreditam, né? Sim. As e nos definindo, dizem, né? Só desculpa te interromper, claro. Mas você falou algo muito importante. Não só das pessoas apontarem e falar assim, ó, essa é aquela que não tem pai, essa é aquela que foi abandonada. Mas a maioria, graças a Deus que você já viu isso diferente. Sim. Mas a maioria das pessoas acreditam e se vê assim, ou seja, a circunstância faz com que ela tenha uma forma de se enxergar diferente, muda a forma de se ver, né? A autopercepção. E estraga tudo, né? É porque, na verdade, se a gente não tiver cuidado com aquilo que a gente escuta, a gente não tiver, na verdade, um filtro, tudo que a gente escuta entra no nosso coração. Sim. E fica, né? E vira ali um padrão que a gente de fato acredita. Sim. É um pensamento, né, que a gente passa a acreditar como verdade, sem questionar. Então, às vezes, você escuta algumas coisas por tanto tempo. Por exemplo, eu sempre fui gordinha. Sempre. Essa foi uma questão que eu carreguei por muito tempo, meio um trauma, assim, a gente pode dizer um trauma. Uhum. Eu sempre fui gordinha, minha infância inteira. Sempre fui. Então, e outra, na minha família todo mundo era magro, só eu que era gordinha. Eu acho que isso aí foi uma herança que o meu pai mandou, né? Porque a galera da mamãe, todo mundo era bem magro, assim, né? Ninguém tinha problema com peso e tudo mais. E eu lembro, assim, da minha infância inteira, a minha avó sempre dizendo, minha filha, você precisa emagrecer, você tá muito gordinha. E nunca numa questão de ofensa, ou fazendo bullying, mas com cuidado mesmo. Sim. Mas como eu ouvia tanto aquilo, mesmo na minha adolescência, quando eu dei aquele estirão e fiquei magra, eu nunca me vi magra. Na minha cabeça, eu sempre fui gorda. Olha isso. Hoje eu olho as fotos e percebo que eu tinha um sério distúrbio de imagem na minha adolescência, né? Sim. E aí eu olho as fotos e digo, meu Deus, eu tinha um distúrbio de imagem fortíssimo, eu era louca. Porque eu tava assim, ó, bem magra, e por exemplo, eu nunca usava uma blusa colada, nem justinha assim, tinha que ser tudo muito largo, muito folgado, porque na minha cabeça eu era muito gorda, então eu não ia usar um negócio, um biquíni, maiô, eu não usava nunca, sempre um short, uma camiseta, mesmo quando a gente não era da igreja, porque eu morria de vergonha, porque na minha cabeça eu era muito gorda. Então, mesmo na adolescência eu não consegui me ver dessa forma, porque sempre ficavam falando aquilo ali pra mim, aquilo ali ficou no meu inconsciente, né? Isso se tornou parte de quem eu era, eu acreditei naquilo ali, que eu era aquilo ali. E eu tenho certeza que foi isso que dificultou muito também o meu processo de emagrecimento, porque... Vou falar, né? Eu perdi muito peso. A Lorena que vocês estão vendo aqui, há um ano atrás, eu tirei 31 quilos de dentro dela. Então, eu vim conseguir passar por esse processo de me ver de uma outra forma, de emagrecimento, depois dos 30. Depois de casada, eu nunca conseguia. Era uma coisa que para mim era impossível. Eu já tinha estabelecido que aquilo ali não era possível para mim. Que aquilo era você e pronto. Era quem eu era. Tinha aquela frase, a gente já tá meio que dando, daqui a pouco nós vamos voltar, porque eu quero que você aprofunda mais nesse assunto. Mas nós vamos deixar ele mais pro final. Sim. Mas assim, aquela bendita frase, e não me levem mal, mas... Na minha opinião pessoal, que para você não significa nada, tá? É a minha opinião. Ela serve para mim, né? Ela serve para mim. Eu não acredito muito, assim, eu não vou dizer 100%, mas quase isso, naquela frase que diz assim, não, eu sou feliz com o corpo que eu tenho. Tá tudo certo, eu tô bem resolvida. E eu tô falando aqui de pessoas que estão muito acima do peso. Por quê? Por quê? E aí eu vou me justificar. Por quê? Porque eu não estou aqui fazendo essa análise, essa observação apenas no sentido físico, no corpo em si. Claro. Mas numa questão de saúde, numa questão de se movimentar, de se locomover, sabe? Uma questão de agilidade, de cognição. Porque um corpo pesado, você terminou como profissional da área, embasar isso. A forma como você pensava, sim, fazia você se ver daquele jeito e estava tudo certo. E isso, na minha opinião, por isso eu disse, eu não concordo muito, sabe? Porque eu trabalho na área da moda, lido muito com mulheres e muito nessa área, porque como é roupa, então eu visto muitas mulheres, então claro, eu escuto de tudo.
uma das frases que eu mais escuto é essa: não, tá tudo certo, eu tô bem assim. Só que no fundo, não está. E às vezes nem é tão fundo assim, né? Fica bem claro pra gente. A gente até percebe, né? Que não tá tudo tão bem assim, né? A pessoa tá falando, né? Mas é da boca pra fora, a gente nem acredita. Eu não discordo de você em nada do que você disse. Pelo contrário, eu acredito que tem muitas coisas que nós procrastinamos, que nós deixamos de fazer exatamente pelo medo do fracasso. Então, muitas vezes nós não começamos alguma coisa, a procrastinação nem sempre está ligada só à procrastinação em si, mas muitas vezes ela está exatamente ligada ao medo de fracassar. Então, se eu sei que eu vou fracassar, se eu sei que não vai dar certo, eu já sei que eu já tentei uma vez, já tentei duas e deu errado, por que que eu vou me colocar nessa situação de frustração de novo? Eu digo que me aceita e tá tudo certo. É muito mais fácil eu negar, né? Eu negar que isso me faz mal, eu negar do que eu ter que enfrentar e de eu ter que viver mais uma frustração. Eu mesmo vivi isso. Eu vejo isso em consultório e vi isso pessoalmente na minha vida. Eu nunca romantizei a questão da obesidade. Primeiro que a gente precisa entender que é uma doença. Eu trato a obesidade assim. Eu tenho uma doença de obesidade que me acompanhou por muitos anos. Eu continuo me tratando, sempre vou ter que me policiar em relação a isso. É uma doença metabólica, isso já é comprovado. Né? O corpo funciona de maneira diferente das pessoas que não têm obesidade. Às vezes as pessoas dizem, é fácil, é fechar a boca. E a gente sabe que hoje, com estudos, não é tão simples assim para quem tem obesidade, né? Como se o corpo lutasse contra a gente para emagrecer. Sim. Então, assim, eu nunca romantizei isso. Sempre foi um espaço de incômodo, mas exatamente por conta de ter tentado muitas vezes e em muitos momentos ter fracassado, eu olhei para a minha vida e disse, talvez esse espaço não seja um espaço que eu consigo lidar. Então, eu tenho outras coisas para lidar na minha vida. Eu tenho a minha profissão, eu tenho meus relacionamentos, eu tenho a igreja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar continuidade no que eu dou conta. E seguir. Então, por muitos anos, foi uma área não que não me incomodava, mas que eu abandonei para não ter que lidar com ela. Sim. E isso acontece em vários problemas da nossa vida. Isso a gente a gente pode usar isso não só para a obesidade, né? É um exemplo que eu estou dando que é pessoal. Trabalho, Lorena, pode usar eu como exemplo. Eu era um trator, só queria trabalhar e por causa disso muitas coisas ficaram para trás, ficaram prejudicadas na minha vida. Nós somos um ser completo. E quando uma parte vai e a outra fica, é um problema. Em algum lugar, lá na frente, nós vamos ter que parar, ajustar a rota, voltar. Sim, com certeza. Né? E fazer esse caminho de volta. E pode usar eu como exemplo. Eu era nessa área. E aí, complementando o que você disse, quando eu entendi que eu precisava mudar e é uma luta constante, né? Sim. Eu comecei a tirar esse vício e colocar em um outro lugar. Só troca, né? Olha você ver. Mas a gente vai falar sobre isso. O podcast vai começar agora. A gente só estava aquecendo os motores. Olha essa pergunta que eu quero te fazer. Por que nós vivemos em uma sociedade com tanta informação, com tanto conhecimento, com tantas transformações, com tanta coisa acontecendo? A gente sabe o que precisa ser feito. E por que nós não fazemos? Eu vou colocar nós, porque como muito bem você já disse, cada um na sua área. Você ia nessa área, eu era aqui na área do trabalho. Por que a gente sabe que isso está errado ou que isso faz mal? E por que a gente não toma as decisões? Eu sempre digo que nós, na verdade, estamos no século mais informado Sim. que nós já tivemos. Não tem nada, né, que a gente já tenha vivido durante esses anos que tenha tanta informação. E isso não é uma solução, na verdade. Isso também, de maneira nenhuma, é uma qualidade. Pelo menos não para a nossa saúde mental e não para a questão que a gente está conversando, que é de tomada de decisões, de mudanças, né, de modificar padrões de comportamento, padrões emocionais. Então, a gente tem hoje um consumo excessivo de conteúdos, de tudo. De desgraça que a gente vê direto, né? Assim, de tudo que é ruim que acontece. Também de questões de inteligência emocional. A gente tem hoje muitos profissionais, né? Que tem podcasts, que dão muitas informações valiosas. Mas a gente vive hoje também num mundo muito polarizado. Sim.
Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação, a gente tem muita verdades. desinformação também. Então, em todas as áreas são assim. A gente tem profissionais fantásticos, muito sérios e tudo mais. E aí a gente tem profissionais, um monte de gente, desculpa a palavra, picareta mesmo, né? Que até usa, né? Às vezes de assuntos de inteligência emocional, que estudaram, para usar pessoas mesmo, para obter recursos e não para ajudar. Exatamente. Nesse ponto que você está falando, eu até comentei isso aqui mesmo, no Café com Essência um dia. A questão do autoconhecimento, porque nós estamos falando de saber e não colocar em prática, de ter acesso a tantas informações e mesmo assim ser a geração mais perdida, mais procrastinadora, ansiosa e tudo mais, né? E eu falei exatamente isso, que isso foi uma questão de pensar a forma como eu pensei, analisando os meus comportamentos e dentro do que eu estudei. Muitas pessoas falam, pega aí um conteúdo solto, não, vou falar sobre isso agora. De verdade, eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu acredito num conhecimento que transforma não só a gente, mas que tem o poder de transformar o outro. E só é possível isso acontecer, Lorena, porque nós vivemos essas experiências. Com certeza. Se você hoje sentar e falar assim, se nós estivéssemos aqui falando só de emagrecimento e como enfrentar isso, com certeza você, além de ser uma psicóloga, conseguiria juntar esse conhecimento, mas com essa experiência que você terminou de viver, seria diferente se você tivesse apenas o acesso a esse conhecimento. Com certeza. Então, um conhecimento que ele não vem pautado por uma transformação vivida, para mim é difícil dele ser transformador na vida da pessoa e do outro. É complicado, né? E aí, eis o problema que a gente está enfrentando, né? É porque a gente tem hoje um monte de coach especialista em nada, né? Na verdade, é especialista em tudo e no final não é especialista em nada. Porque ninguém consegue ser especialista em tudo. Não. Ninguém consegue abarcar todas as possibilidades. Não tem como. Então, hoje a gente tem, de fato, uma sociedade muito informada, mas a parte emocional não tem acompanhado a velocidade das informações. Porque a gente precisa entender também sobre padrões de comportamento, que o fato de eu ter uma informação não muda necessariamente o meu comportamento e nem vai me trazer uma transformação emocional só porque eu sei. O autoconhecimento, eu saber aonde que eu estou errando, o que eu preciso fazer, é apenas a ponta do iceberg. Sim. É o início de todo um processo de mudança. E uma mudança que requer esforço e trabalho. Por quê? Porque a gente tem o hábito de ter comportamentos repetitivos, padrões comportamentais. Esses padrões de comportamento, eles são aprendidos durante os anos da nossa vida. Então, não tem como a gente pegar uma coisa que a gente já faz repetidas vezes, de uma maneira, às vezes, até automática, sem perceber, e achar que só porque eu ouvi alguma coisa e disse, nossa, eu me identifiquei, eu acho que eu tenho isso aí, pera lá, é agora. Magicamente, assim, né? Tudo foi transformado, tudo muda e eu já estou aqui emocionalmente perfeita, maravilhosa, né? Terapeutizada, como o povo brinca na internet, né? Que eu tô com a terapia em dia. E quem dera que funcionasse assim, mas não é. O nosso cérebro sempre luta contra. A gente estava até conversando antes de começar, né, Cleo? Sobre isso. O nosso cérebro ele luta contra a gente. Sim. Gastar menos energia. Que não é que ele queira, né, lutar contra a gente. Mas, na verdade, ele quer economizar energia. Ele não vai ficar gastando energia com coisas que ele acha, por exemplo, desnecessárias ou muito trabalhosas. Ele vai fazer o quê? Ele vai preferir se identificar com aquilo que ele já conhece. Então, como ele já conhece, isso, infelizmente, até com aquilo que é ruim e prejudicial. Por exemplo, tem pessoas que procrastinam muito, como a gente estava conversando, né? E aí diz, nossa, mas Lorena, isso me faz tanto mal, por que eu continuo fazendo isso? Que vem a culpa depois, né? Sempre. Então, assim, mas no momento que esse comportamento aconteceu de procrastinação, normalmente ele traz um alívio imediato. Você tem uma tarefa importante para fazer, eu estou naquela ansiedade. Eu arrumo outra coisa para ocupar meu tempo, então, momentaneamente, me dá um certo alívio. Então, o cérebro entende o quê? Mesmo que isso seja ruim para ele depois, mas que aquilo ali é bom. Por quê? Porque aliviou a minha ansiedade, aliviou a minha frustração. Então, por ele se identificar, aquilo ali ser muito comum, ser muito mais fácil, a gente sempre está ali, procrastinando. Aí a gente, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Porque, de alguma maneira,
a gente recebe um certo alívio quando isso acontece. Na neurociência, a gente chama isso de dopamina barata, né? Sim, por exemplo, o telefone, né? Essa Essa ânsia de a gente ficar passando, rolando tela, né? É. E dar aquela sensação de prazer imediato, aquele alívio da ansiedade. Sim. Eu chamo também para os meus pacientes sempre, principalmente quando a gente fala de rotina de sono, né? De hábitos, é uma dopamina barata e ela vai te custar caro. Vai. A primeira é a Infelizmente. culpa. A primeira delas é a culpa, É. né? Porque a gente fica ali, por exemplo, quem tem dificuldade de fazer uma atividade física, você levanta, nossa, hoje eu vou à academia. Aí você pega, levanta, pega ali o celular, talvez até para fazer um devocional. Depois aí fica rolando, nossa, mas já são 9 horas, e agora? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não vai dar tempo. Não, mas eu vou à tarde. Tem umas pessoas que até já colocou a roupa, sabe, da academia. Sim. E tá lá com a roupa da academia. Não, mas eu vou à tarde. Aí à tarde arruma outra coisa. E você vai contando uma história para o seu eu, uma história mentirosa que vai dar certo, mais tarde eu vou. Aí à noite você fala, nossa, à noite a academia é tão cheia, não vou não. Não vou porque, nossa, ninguém merece ir para academia daquele jeito. Tá, enquanto você está justificando, enquanto você está trazendo essa dopamina barata com alguma outra, suplementando aquilo, né? Às vezes é um celular, às vezes é uma conversa no WhatsApp, às vezes é uma conversa com alguém. Depois vem a culpa, você fala, poxa, aí você vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, né? E fala assim, e agora? Passou o dia inteiro, eu não fiz isso, eu não fiz isso, não fiz isso. Aí agora sim, é o consciente trabalhando, né? O nosso cérebro, a nossa mente consciente trabalhando. Mas, Lorena, entendi super, até anotei aqui um negócio que você falou algo e eu tive um insight. Quando você estava falando é uma geração com muita informação, mas porque são informações polarizadas, né? Sim. E isso já prejudica de alguma forma. Muitas pessoas que dizem saber de tudo e, na verdade, não sabem de nada. Dentro desse contexto, eu anotei o seguinte, ó. Saiba muito de pouca coisa. Uma frase que eu criei aqui. Sim. Saiba muito de pouca coisa. Ou seja, seja especialista numa área. Porque, com certeza, não é que a gente tenha que estudar, talvez, de forma limitada, né? Não é isso. Porque está tudo interligado, Sim. né? Mas é necessário a gente dominar algo, porque senão qualquer vento... Tem até um texto bíblico, né? A nossa casa tem que estar edificada na rocha. Claro. Porque quando vir os ventos, quando vir outras verdades por aí, a gente vai duvidar. Olha só, o que é que você teria para dizer, então, para essa pessoa que teve uma dificuldade de aceitar, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Mas essa pessoa já entendeu, ou seja, ela já sabe. Só que quando ela é confrontada, eu vejo muito isso, assim, muito próximo a mim, inclusive. Por que não dizer, isso já até aconteceu comigo? Eu vou pegar uma frase, eu gosto de ser muito muito vulnerável aqui. Não vamos longe não, né? Eu acho que o certo é a gente olhar pra gente mesmo, claro. né? Um dia desses eu até postei no Instagram, eu tava lá na academia, terminei de fazer o exercício e aí eu parei ali e fiquei refletindo. Aí, olha só o que veio na minha mente. Eu fiz uma foto do exercício que eu tava fazendo e fui postar nos stories. E aí veio aquela pergunta, você vai ensinar, você vai ajudar o quê? Quem com isso? Qual é a mensagem que você quer passar? Porque ultimamente eu tenho questionado até a respeito disso, Os motivos, sabe? né? Os motivos. As motivações. Eu vou postar só por postar? Só para dizer que eu tô aqui? Não. O que eu posso fazer com isso? E aí, quando eu fiz aquilo, eu estava fazendo, não foi nenhuma foto, foi um vídeo mesmo, uma execução de um exercício muito difícil. Sim. Que é até o búlgaro. Que exige muito equilíbrio e tal. Muito difícil. E aí eu postei, e aí eu perguntei, o que eu quero fazer com isso? E aí me veio na minha mente o seguinte, por que a gente tem tanta dificuldade de fazer um compromisso e cumprir com o outro? Aliás, com a gente a dificuldade e com o outro é mais fácil. Por exemplo, para mim, naquela minha fase que eu estava vivendo, era muito mais fácil eu cumprir um compromisso que eu fizesse contigo do que comigo mesma. Eu estava numa fase exatamente que eu tinha terminado de dar ali uma desacelerada do trabalho, estava mais em casa, só que enfrentando o novo.
Sim. Que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? De lidar com o novo. Você até já deu umas pinceladas sobre isso. O cérebro, ele não quer trabalhar, ele não quer enfrentar o novo, ele quer ficar aqui no automático, que eu não quero gastar energia. Então, por isso eu procrastino, por isso eu fico aqui, mesmo sabendo que eu preciso mudar. Então, eu estava vivendo exatamente essa fase. E daí eu me questionei comigo mesmo lá na academia. Eu falei, por que que eu estou com dificuldade? Porque a minha dificuldade naquele momento não era de fazer o exercício, era da minha alimentação. Sim. Eu estava com um transtorno que toda a energia que eu tirei do trabalho, eu comecei a comer. Eu passava, pegava um biscoito, eu pegava uma coisa, eu estava me sentindo muito mal. Eu estava fazendo o exercício, estava morrendo ali. E aí eu fiz esse post, eu falei, é sobre isso que eu quero falar, vou já postar. Aí eu fiquei assim, né? Nossa, mas eu vou postar. Não, eu vou postar isso. Aí eu coloquei essa pergunta. Por que que nós temos dificuldade de lidar com os compromissos que nós fizemos conosco mesmo e não temos com o próximo? Por que que é mais fácil cumprir com o próximo do que comigo mesmo? Eu sempre trato isso em terapia com os pacientes, principalmente com pessoas que cobram muito delas o que elas nunca cobrariam do outro. Nunca. Então, tem pessoas assim, eu até sempre faço uma pergunta, porque normalmente quem tem esses comportamentos não percebe. E aí, às vezes, eu pergunto alguma coisa que ela me contou que eu achei absurda, né? Uma cobrança que ela fez pessoalmente. Eu pergunto assim, se fosse com fulano, alguém que ela gosta muito, alguém que ela tem... Você falaria isso para ela? E, às vezes, até frases mesmo se depreciando, né? Tem muitas pessoas que têm esse comportamento depreciatório. Eu pergunto, você teria coragem de falar isso para alguém que você ama só porque ela não conseguiu fazer tal coisa? Não, claro que não, Lorena. Como é que eu vou falar isso, por exemplo, para minha mãe, para meu marido? Eu falei, então por que você acha que é aceitável você falar isso para você mesma? Então, muitas vezes a gente faz com nós mesmos aquilo que a gente não acha aceitável fazer com ninguém. Mas com a gente está tudo bem. Com a gente é permitido. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com amor próprio? Com certeza. Com amor próprio, com autocuidado, com nós entendermos quem nós somos. E, na verdade, não só quem somos, mas... Eu sempre digo isso, eu não acho que isso seja egoísmo, tá? Não me entendam mal. Mas nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida, ou deveríamos ser, pelo menos. Sim. Então, assim, como é que eu vou amar o outro, né? Como é que eu vou amar meu parceiro? Como é que eu vou amar as pessoas se eu não consigo olhar para mim com um olhar de amor? Se eu não consigo ter autopiedade? Se tudo que eu faço, né? Eu tenho umas críticas pesadíssimas em relação a mim mesma. Então, eu acredito com certeza, tem tudo a ver com tudo isso que eu falei. Eu tenho uma coisa bem específica do que você falou, tem um livro na psicologia que acho que se eu não me engano, é até o Pense Magro, que ele fala sobre emagrecimento, comportamento alimentar. E ele dá Pense Magro? Pense Magro. Depois eu vou tirar uma foto e eu te mando. Tá. Eu acho que é Pense Magro. E eu lembro que eu li uma frase dele que falava sobre um músculo da resistência. Ele usava esse termo, né? Um termo que o autor usou. Que não é, de fato, um músculo real, né? Por exemplo, como esse aqui que eu tenho. Eu tenho bem pouquinho, não tenho muito, não. Gente, ela tá ótima, a mulher tá emagrecendo. Tô construindo, gente, tô construindo, eu emagreci muito. Não tem muito músculo, não, mas eu tô tentando, né? Então, assim, não é um músculo físico, né? Visível, mas é como se fosse... a mesma lógica do músculo, por exemplo. Se a gente não treina, não se alimenta bem, ninguém constrói músculo do nada. Não. Infelizmente. Gordura brota da terra, gente. Não tem ponto de correr isso aí, não, com todo ser humano. Mas o músculo, não. O músculo, ele requer o quê? Uma disciplina, ele requer um esforço, ele requer que você realmente se posicione, que você seja intencional naquilo que você faz. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o músculo da resistência. Ele dá o exemplo, que é um livro sobre a obesidade, né? Ele dá um exemplo comportamental sobre a obesidade. Por exemplo, eu vou malhar 3 vezes na semana. Beleza. E aí, quando chega na segunda, você diz assim, ai, não vou segunda não. Ai, tô tão cansada, né? E ai, eu acho que eu merecia era comer uma coisinha gostosa, sentimento de recompensa, né? Através da comida. E ai, eu não vou fazer não, mas amanhã eu vou. Beleza. Aí passa a terça, não dá. Você disse que era 3 vezes na semana. Chegou na sexta, nem tem mais 3 dias na semana para você fazer. Então, o que ele explica, né? Que você vai enfraquecendo esse teu músculo de resistência. Sim. Por quê? Porque o cérebro vai começar a entender que aquilo que você se compromete, aquilo que você fala não é importante. Que tudo aquilo que você diz que vai fazer não é prioritário, não é importante.
E isso é terrível. Por quê? Porque fica ainda mais difícil para você construir novos hábitos, fica ainda mais difícil para você ter mudanças de comportamento, porque tudo aquilo que você promete para si mesmo, teu cérebro entende como algo que não é prioritário, que não é importante. Será que isso tem alguma relação com aquele texto da Bíblia que diz cuidado para não cair? Porque cada vez que tem que levantar fica mais difícil, né? E é mesmo. E é. Então, assim, às vezes a gente quer mudanças muito estrondosas. Uhum. Toda vez que a gente fala de mudança, as pessoas nunca querem uma receita simples. Elas querem que a gente fale algo mágico para elas, né? Que elas vão fazer e elas vão mudar repentinamente. Uhum. E infelizmente não é assim. Hábitos construídos, mudança de comportamento é muito mais sobre o pouquinho que eu faço todo dia do que sobre grandes eventos, grandes comportamentos ou posicionamentos. É mais sobre o que você passa a maior parte do tempo fazendo. E aí a gente parar e pensar, aquilo que eu faço na maior parte do meu tempo está contribuindo com os meus objetivos de vida? Porque se não tiver, deixa eu te contar uma coisa, você não vai alcançar aquilo que você estabeleceu. Porque não basta só eu estabelecer algo para a minha vida e eu ficar esperando que isso caia no meu colo. Se a maior parte do meu tempo, eu não gasto tempo com aquilo que eu digo que eu quero construir. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas estabelecem coisas, sonhos, objetivos. O dezembro, então, meu amor, 31 é nota 10 para isso aí. A gente senta e começa. Ano que vem eu vou querer fazer isso e anota, né? Aí faz o quê? Dobra o papel, coloca dentro da gaveta. Deu dia primeiro, tá fazendo tudo o que faz sempre. O padrão mental. Normal, a vida seguiu. Só foi um papel escrito e guardado que está criando poeira. Lorena, eu gosto tanto de estudar a mente humana justo por causa disso aí. Porque às vezes a gente até tem vontade, né? E quando eu falo a gente aqui, eu estou representando todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes a gente sabe, a gente tem vontade, a gente quer muito, a gente colocou no mural do sonho, a gente colocou na agenda, escreveu em tudo como foi canto, na geladeira. Mas, coloca na geladeira para ver, na penteadeira, em todos ajudar, os espelhos, para ajudar. Mas nós temos dificuldade, porque não muda aqui. Não muda. Nós estávamos conversando aqui, antes de começar o podcast. O podcast podia ter começado naquela hora, né? Pois é, né? Eu tava falando pra Lorena o seguinte, eu tô mais em casa ultimamente, eu mesma lavando as minhas vasilhas e as minhas louças. Eu falei pra ela, a minha pia, onde eu fico o maior tempo ali do dia, refletindo, né? Na verdade, onde eu mais reflito é nesse ambiente, lavando louça. E eu me questionei muito com relação a isso, por ter esse conhecimento, por saber como a mente humana funciona e porque eu sei, porque eu não mudo, porque eu escrevi, porque eu não mudo. E aí eu fico tentando trazer esse equilíbrio, Lorena. Eu terminei de trazer um exemplo meu da academia e você já me trouxe a resposta e é isso mesmo. Eu tinha, bom, né? Eu não tenho, porque eu primeiro preciso mudar aqui. Sim, claro. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar os meus erros, de aceitar que eu fracassasse. Enfim, isso vem por uma questão de claro. Coisas. Então, cumprir o compromisso com o outro, para mim, era bem mais fácil do que comigo mesmo. Sim, para todo mundo. E eu comecei a questionar, esse negócio tá errado. Por que tá errado? Porque fere vários princípios bíblicos. Fere vários princípios que sustentam a minha identidade em Cristo. Porque diz por aí que a gente só dá o que nós temos. Que foi o que eu falei ainda agora, né? Sobre a gente se amar, né? Como é que eu vou amar o outro? E de fato é mesmo. É claro que também, porque assim, a gente tem que ter muito cuidado com o conhecimento solto. Claro. Porque olha só, não quero fugir aqui do assunto, mas olha só o que veio na minha mente aqui. Por essa questão de ouvir muito, Cleo, a gente só dá o que a gente tem, e eu também acredito. Teve um momento da minha vida em que eu vi que eu precisava me posicionar e que eu tinha que dar algo que eu não tinha. Eu voltei na minha infância, eu voltei na minha criança, né, interna, e eu falei, como que eu vou fazer isso, praticar isso, sendo que eu não recebi isso? É aquela dificuldade. E eu vou dar o exemplo do que era. Sim. Afeto de toque, por exemplo. Sim. Muita dificuldade de tocar, abraçar, dizer, não, eu te amo. Isso para o esposo, para os filhos.
tanto palavras de afirmação quanto de toque mesmo. Sim. Porque eu não recebi isso. Então, quando eu descobri que isso era necessário, porque a gente convive com pessoas que cada um tem a sua linguagem de amor, Claro. né? O meu marido, por exemplo, é palavra de afirmação. Tipo, ele vem, meu bem, eu fiz uma audiência, ele já quer logo escutar. E aí, como é que foi? Parabéns, você é o máximo. Você é fantástico, né? Exatamente. Você arrasou, meu amor, né? Exatamente. Eu já tenho outro filho que já seria o toque. Então, Sim. e eu, meu Deus, e agora? Eu descobri, mas eu não dou conta. Como é que eu dou conta? Jesus, me ajuda. Como é que eu vou tirar? Sabe aquele negócio assim, era quase que tinha que sair do útero. Sim. E aí eu fui para a oração. E aí é onde entra, porque às vezes a gente sabe, só que o conhecimento solto, como eu disse, ele é às vezes pode ser um problema. Claro. E aí eu fui para os pés de Cristo. Eu falei, Senhor, e agora? E agora? Aí é onde entra algo muito interessante que eu falo, que a psicologia descobre, a psicologia ajuda muito, mas só Deus tem o poder de curar. Mas, Cleo, tem coisas que... Os mistérios de Deus, né? Tem coisas que nem a ciência explica. E eu sou psicóloga, claro, acredito na ciência, com certeza, trabalho com isso, mas também sou cristã. Acredito em Deus, né? Creio nas loucuras de Deus, nas coisas que Ele faz, nos milagres. E isso que você acabou de falar, isso aí só acontece pelo mover do Espírito, não tem como. Não tem como. É só ali nesse espaço de fé, e quem sabe já passou por processos ministeriais, é que consegue dar o que não tem. Aham. As pessoas não entendem isso. Então, assim, às vezes a gente diz, ai, eu só dou o que eu tenho. Eu concordo contigo, entendeu? Eu não acredito nessa frase, eu não acredito que ela seja verdadeira, porque quantas vezes, por conta do ministério, daquilo que o Senhor me entregou, eu não dei o que eu não tinha. Quantas vezes eu fui colo e ouvido, quando na verdade quem estava precisando de colo era eu. Isso é o ministério, isso é servir a Deus. Quem tem ministério precisa entender isso. O ministério é às vezes no momento que você está mais aflito, você está mais sofrendo, é você servir. Sim. Tem um exemplo muito claro disso que eu acho muito legal. Quando a gente fala dos discípulos, dos 5 pães e 2 peixinhos, e eles falam assim, Senhor, despede o povo, tipo assim, estão com fome, né? A gente não tem o que oferecer para eles. E aí Deus diz assim, não despede não. Vocês vão dar o que comer para eles. E aí eu fico me colocando no lugar dos discípulos, né? Gente, eu vou dar o quê? Se eu também estou com fome, porque, vamos lá, se a multidão estava com fome, eles, coitados, né, que estavam na labuta também lá tá. com Jesus, eles deviam estar com mais fome ainda, né? Quanto tempo será que eles já não estavam caminhando com Jesus e fazendo tudo isso? Eles também estavam com fome. Mas eles tiveram que servir mesmo com fome. Eles tiveram que servir mesmo também estando com a mesma necessidade que o povo. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Essa resposta aí sua é fenomenal também. Mas o Senhor me levou para Jesus na cruz. E eu ali chorando, Senhor, como que eu vou dar isso agora se eu não tenho? Senhor, é muito esforço. Eu sei que tudo é um processo, demora tempo. Eu preciso mudar um padrão aqui, mas era muito mais do que só mudar um padrão mental, que demora um tempo. Para mim, aquilo era mais do que isso. Por isso que eu fui buscar ajuda no nível hard. Eu fui ao STF. Não é nem no STJ, mas eu fui direto para o STF. O Espírito Santo tem misericórdia de mim. Claro. E sabe o que ele me disse? Ele me disse assim, olha, filha, Jesus estava morrendo para dar vida. Então, é isso. Às vezes a gente vai dar o que a gente não tem. E quem faz isso? Sou eu em você. Não vem de você. Então, essa frase, eu nem sei se eu saí muito aqui. Mas, enfim, também amo esse fluir. Amo esse fluir. Essa frase, ela sim faz sentido. Mas quando nós analisamos ela de uma esfera espiritual, é isso aí. Ela não faz sentido na totalidade. É claro que é necessário, né, que a gente cuide da nossa área emocional, que a gente se prepare para oferecer para as pessoas. Primeiro, né, a gente precisa ter, óbvio, mas espiritualmente falando, na verdade, ministerialmente, principalmente falando, eu acredito exatamente no que a gente disse. Entende? Sim. Que muitas vezes Deus nos coloca em situações de servirmos pessoas quando nós mesmos estávamos precisando ser servidos. Sim. E eu vou te falar uma coisa, Cleo, eu sempre digo isso, a porção daquele que serve é maior. Sim, é bíblico, né? Então, assim, e aconteceu nesse mesmo episódio que eu tô te falando.
No final, se você ler lá, diz assim, que todos comeram, todos se fartaram e sobraram 12 cestos. Quantos discípulos eram? 12. Deu para cada um levar um, né? Um cesto cheio, né? Não tinha nada, Quem né? não tinha Serviram nada. com fome, Uau. mas cada um ganhou um cesto cheio. Ai, eu Então, amo isso. Deus não deve nada a ninguém, né? Uau. Todo o nosso serviço, tudo aquilo que a gente derrama diante do Senhor, Ele nos traz de volta. E eu nem estou falando de bênçãos materiais, né? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de muitas outras necessidades que nós temos para além da questão financeira. Muitas vezes a nossa necessidade financeira é assim um negocinho frente às outras necessidades que nós temos, necessidades familiares, problemas às vezes de saúde, enfim. Deus sempre tem uma porção para aquele que decide deixar o seu eu, as suas necessidades para servir. Amém. Porque isso é uma coisa que ele fazia, né? Sim. Que os discípulos faziam o tempo todo. Então, quando a gente faz isso, a gente se parece mais com ele. Então, não tem como espiritualmente, ministerialmente, eu acreditar nessa frase, né? Sim, sim. Porque várias vezes nós, você e eu já demos, oferecemos para as pessoas aquilo que nem mesmo nós... Sim. E é importante, tá vendo tanto que é bom a gente deixar fluir? Porque isso valida exatamente o que nós estávamos falando no início, da polarização do conhecimento, né? Às vezes isso aqui parece ser verdade aqui e de fato é mesmo. Sim. Mas numa outra esfera já é necessário ser olhado de uma outra forma, né? Então fechamos esse bloco. Agora vamos para o outro extremo. A gente falou da importância de que tem coisas que só são resolvidas no nível espiritual. Sim. Mas vamos para o outro extremo agora. Tem muito no nosso meio, principalmente no nosso meio cristão, pessoas que terceirizam praticamente tudo da vida. Sim. Vamos pegar, né? Vamos pegar nós mesmos, pessoas humanas, que todos os dias, talvez não, certeza, procrastinamos em alguma coisa, em algum detalhezinho. Talvez sabemos o que precisamos fazer, mas aí a gente fica naquela, não. Existe uma promessa, e se Deus falou, Ele vai cumprir. Então, e vai cumprir mesmo. Eu não estou aqui desvalidando isso de maneira alguma. E nem que a gente não tenha que confiar e esperar, tem mesmo. Mas o que eu vejo muito? É essa terceirização para o espiritual. Sim. Vai acontecer, então eu tenho que esperar e se Deus falou, vai dar certo. Só que Deus talvez falou, vou pegar o exemplo da minha vida de novo. Eu te chamei para cuidar de mulheres, para transformar a vida das mulheres, curar mulheres de forma bem prática. Sim. Ouvi isso várias vezes da minha vida, desde que eu nem sabia o que era isso. Demorou um processo. E o fato de eu ter recebido essas promessas não impede, aliás, isso tem que ser muito claro para todos nós que recebemos promessa, que quando uma promessa é feita, eu não tenho que ficar completamente estagnada e esperar que vai acontecer. É assim. Com certeza. Terceirizar isso tudo para o espiritual. Por que eu não tenho... E aí, de novo, eu errei também nisso. Por que eu já não olho para aquilo, acredito e começo a me capacitar, começo a me preparar, a deixar ser preparada? E aí é isso que eu quero trazer agora para a gente discutir. Você acredita que o quanto as emoções, o quanto o poder de decisão, o padrão mental, né, a forma de pensar, o quanto isso impacta nessa decisão que essa pessoa tinha que ter? De pensar diferente e agir diferente. Ah, com certeza, muito, né? Muito, impacta demais. E sobre o que você tinha falado, a gente precisa entender o que de fato são promessas, né? Entender o que de fato Deus... Porque muitas vezes as pessoas associam também promessas só voltadas para a profecia, né? Não. Né? Muita gente, mas a Bíblia está cheia de promessas. Eu tô tocando exatamente nesse assunto porque é uma promessa porque Deus usou tal coisa. E não que Deus não use, né? Deus usa sim. Mas nós precisamos ter convicção das promessas, né? Deus precisa falar conosco sobre aquilo que Ele tem para nós. A primeira coisa da autorresponsabilidade nesse campo do espiritual, eu acredito que seja isso. Nós não também colocarmos em alguém a responsabilidade da nossa vida espiritual e da direção da nossa vida. Sim. Porque as pessoas ficam esperando o quê? Não, eu vou ficar aqui, vou esperar. Deus tem que falar comigo, falar comigo.
E quando as pessoas, normalmente essas pessoas que falam assim, elas não estão falando de Deus falar diretamente com ela ou através da palavra, né? Ou dar uma direção bíblica. Normalmente já estão falando, né, alguma profecia, alguma coisa específica. Ou seja, vai depender de alguém vir aqui me dizer claramente o que eu tenho que fazer, aí eu vou. Sempre aquilo, facilitando o processo, né? Então, assim, e eu acredito que se mover em fé e acreditar nas promessas é exatamente não ficar parado. Para mim, é isso que prova que eu acredito. Que foi como você falou, se Deus me fez uma promessa, né? Sempre me direcionou para esse mundo de cuidar de mulheres, de falar sobre aquilo que eu vivi, de trazer as minhas experiências pessoais. Então, eu vou ficar o quê? Parada, olhando? Eu acredito que quem faz isso, genuinamente não acredita que aquilo ali possa acontecer. Total. Entende? E aí, é mais fácil ela dizer assim, não, eu vou esperar alguém fazer isso, ou Deus vai fazer mesmo, eu vou ficar aqui, do que ela se responsabilizar pela parte dela nesse processo, porque ela não acredita. Porque quem acredita vai lá e faz. Eu vi acho que era uma pastora falando sobre isso, que ela disse que quando Deus fala alguma coisa para ela já vai se preparando. Ela já pega as coisas, por exemplo, tu vai pregar. Ela disse, menino, já comecei a estudar teologia, já comecei a acreditar, gente, já comecei a ficar pronta, porque eu acredito nas palavras proféticas que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu acredito. E eu sinceramente acredito nisso, que isso é o maior sinal de que, de fato, nós estamos crendo naquilo que o Senhor depositou sobre nós. Sim, mas aí o grande X da questão, e de novo, eu estou aqui representando meu público. Claro. E você está aqui como uma psicóloga pastora. E de novo, ok, isso é o mundo, deveria todos ser assim. Né? Não, eu acredito, porque já imaginou se tudo fosse assim, gente, era perfeito. Quem falou foi o meu pai, e tudo que eu quero é agradar o meu pai, então eu vou acreditar, já vou começar me preparando. Seria maravilhoso se todos entendessem assim. Acontece, e aí é onde entra a minha pergunta, acontece é que a grande maioria tem dificuldade em alguma área. Sim. A minha era, por exemplo, eu tinha muita ferida emocional no que tange a minha própria identidade. Claro. Eu não me sentia acolhida, pertencente, amada. Então, e o meu maior ambiente, aliás, o ambiente em que eu ficava maior tempo era na igreja, nesse contexto, lá no passado. E as pessoas com quem eu convivia, acontecia situações de pequeno ou médio, situações graves ali ou não, que eu me sentia muito constrangida ou muito atacada, muito criticada. E isso era um dos principais fatores que eu não aceitava o meu chamado, digamos assim. Então, assim como eu, talvez tem pessoas em outras áreas que têm, aí onde entra essa parte da psicologia, né? Como que essa pessoa que tem essas dificuldades, porque eu creio que nem todo mundo vai acreditar ou deixa de acreditar na promessa só por uma questão de teimosia. Não, com Você consegue? Não. Eu estou me fazendo entendida? Não é só assim, quer saber? Eu sou teimosa, birrenta, eu sei que tá certo, mas eu não vou fazer. A maioria não faz por causa de algo aqui na identidade. Na verdade, quase a maior parte, né? Eu acho que sim. A maior parte, sim. Eu entendi o que você quer dizer. Que são feridas, né? Que carregam, né? Como se veem, muitas vezes não se veem capaz, né? Exatamente. De executar aquilo que... E assim, na maioria das vezes, se a gente for parar para pensar, Cléo, de fato, aquilo que Deus ele fala para a gente que a gente vai fazer é muito distante da nossa realidade. É um processo. Eu consigo entender porque que muitas vezes a gente, e eu me incluo nisso, tá? Às vezes a gente não consegue se ver fazendo aquilo, a gente não consegue nem ter fé, a gente não consegue nem se posicionar. Porque às vezes a realidade que Deus nos prometeu está muito distante da realidade que nós estamos vivendo no momento. E nós somos muito imediatistas, né? O ser humano é. Então, você, por exemplo, você se vê numa realidade ali, sem condições, sem finanças, sem dinheiro, e Deus diz assim, você vai ser uma empresária. Você vai ganhar, né? Você vai ser muito influente, né? Eu vou te usar financeiramente, né? E a pessoa lisa mais lisa que sabão, né? Vendendo o almoço para pagar a janta. Sim. Como é difícil realmente acreditar. Porque quando a gente fala de outras coisas, de outras feridas, eu tenho, como a gente disse, né? Tudo depende do contexto, né? Quando a gente fala de outras coisas, de outras áreas em relação à ferida, eu tenho um outro pensamento. Mas quando a gente fala de promessas, de ministério,
Para mim é sempre uma coisa mais profunda, mais difícil da gente lidar. Sim. Porque são impossibilidades. Sim. Tem coisas que a gente só vai conseguir viver em Deus mesmo na loucura da fé. Sim. Porque se a gente olhar realmente humanamente falando... Não se explica. É impossível, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa às vezes que veio de uma família desestruturada, de uma família sem uma referência, ser bem casada e trabalhar com família. Aconselhar casais hoje. Eu não vim de uma família com pai, mãe, por exemplo, todo mundo evangélico, tudo certinho como manda a cartilha, né? Que aí tem, se a gente for a cartilha, né? Nasceu na igreja, né? Filho de pastor vai ser pastora também, né? Então não foi muito assim que aconteceu aqui. Por isso que eu digo sempre que eu e o Raul, nós somos improváveis. A vida do Raul também não foi muito diferente da minha. Referência zero de paternidade, grandes loucuras, né? E aí hoje eu vejo nós dois sendo referência para muitos casais, muitas pessoas que nos procuram, que nós aconselhamos. Então, se eu fosse olhar a minha realidade daquela época, eu nunca diria que isso ia acontecer, que eu ia estar casada com um pastor, que eu seria pastora, que eu estaria aconselhando famílias, pessoas, mulheres. Então, quando a gente fala do ministério, né, é sempre mais profundo. Mas, voltando para a questão da cura, eu acho que é um processo que nós precisamos também nos abrir para isso, de ter a coragem de sermos vulneráveis diante de Deus e identificarmos quais são os nossos gatilhos emocionais. Sim, exatamente. Você já está respondendo o que eu ia perguntar. Porque eu levei para uma esfera de cumprir chamado, viver promessa. Sim, mas agora a gente precisa também, né? E agora eu quero trazer para essa esfera por exemplo, existem, né, uma diferença muito grande entre confiar em Deus, que é o que você estava falando, e terceirizar nossas responsabilidades, que eu acho que é o que você começou já a trazer. Porque é isso que a gente vê também. Sim. Muito. Porque é como eu disse, né? É claro que a gente precisa ter fé, expectativa naquilo que Deus prometeu, mas nós também precisamos nos posicionar em fé. E o posicionamento em fé, né, acreditando naquilo que Deus prometeu, é exatamente esse. Por exemplo, se Deus prometeu que eu vou cuidar de famílias, né, que eu vou abençoar a vida de outras mulheres. Tá, como é que eu vou fazer isso se eu ainda estou cheia de feridas, se eu ainda tenho mágoas? Eu vou precisar tratar as minhas mágoas. E é isso que a maioria das pessoas não querem, porque elas não querem que mexa nas feridas de estimação delas. Sim. Então elas querem se abraçar com aquilo ali, né? E eu vou ficar com isso aqui, vou me abraçar aqui com ela, né? Eu não quero que mexa aqui. Igual como eu falei da época do emagrecimento, né? Eu coloquei numa caixinha bem trancadinha, com um monte de cadeado, e eu não queria que ninguém falasse sobre isso. Falava que eu estava gorda. Eu chorava, para mim era terrível esse assunto. Eu não queria que tocasse no assunto. Eu não queria falar sobre isso. Eu queria só que isso fosse esquecido. Eu queria deixar lá. Eu não queria que isso fosse uma questão. Eu tenho outras coisas, né? Eu não sou só gorda. Olha aí, sou uma psicóloga. Eu trabalho bem. Olha aí, eu sou comunicativa. Então, não olhem para esse lado, né? Não mexam na minha ferida. É mais confortável. Então assim, você às vezes, as pessoas, a questão da autorresponsabilidade, às vezes as pessoas se ocupam com coisas que não tem nada a ver com o objetivo delas. Elas se ocupam com coisas que não vão ajudar naquilo que elas querem construir, só para fugir daquilo que elas de fato precisam resolver. Eita. Então, primeiro, a gente precisa identificar quais são os nossos gatilhos emocionais. E a Bíblia é muito perfeita, né? Quando ela fala, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Não adianta nada, todo mundo está falando que tu tem problema, que, por exemplo, que ninguém pode falar nada para ela, né? Às vezes uma pessoa estressada, ignorante, né? Às vezes fala alguma coisa. A gente estava conversando no carro agora no caminho com meu marido, com o Raul, falando sobre isso, que tem pessoas que foram tão feridas, às vezes tão humilhadas, que elas entraram no modo sobrevivência. Elas parecem que estão sempre preparadas para o pior. Então, é como se fosse um espinho mesmo. Você fala alguma coisa, às vezes é até um conselho. Na hora, ela já está ali com 4 pedras na mão para ti. Achando que não é um conselho, né? Não, está querendo me humilhar, está querendo me diminuir, né? Então, a pessoa fica ali sempre naquele estado de alerta.
E eu conheço algumas pessoas, a gente teve, na verdade, ontem a gente encontrou com uma pessoa assim, eu lembrei, né? Eu falei pra ele, falei, nossa, aquela pessoa é muito parecida com uma pessoa que a gente sempre conversa sobre isso, né? E aí eu sempre digo, isso não é uma coisa que acontece do nada. Ninguém quer ser assim. E isso também precisa ser pontuado, né? Porque às vezes a gente olha uma pessoa problemática, a gente diz assim, essa pessoa é problemática porque quer, né? Tem tanto ano de crente, não muda. Isso, a gente julga, né? É fácil julgar também. É custosa, né? É difícil, problemática. Deixa ela lá, não envolve ela com nada não, porque, meu Deus, só dá problema. Ou então aquela pessoa que tudo pra ela acha que vai dar errado. Negativo. E é um tipo de gente que a gente não gosta realmente, né? Às vezes de ter perto. Sim. A gente às vezes prefere, né? Vamos falar a verdade. Às vezes a gente prefere estar longe mesmo, né? Mas por quê? Porque normalmente a gente não tem esse coração de entender que realidade aquela pessoa passou para ela ser assim, às vezes tão amargurada, ou para ela ser uma pessoa tão reativa. Quais foram as experiências dela, né? Por quais experiências ela foi marcada? Porque essa pessoa que eu tomei como exemplo foi uma pessoa que sofreu muito, teve uma realidade muito difícil, passou por muitas humilhações e acabou ficando com essa marca. E por não se autoexaminar, mantém isso, já faz até parte de quem ela é. Sim, ela acredita que ela é assim. Na verdade, ela nem percebe, né? Que ela solta esse perfume. Não percebe. E é esse cuidado que nós temos que ter. Por quê? Porque muitas vezes existe uma diferença muito grande em como nós nos vemos e em como as pessoas nos veem. E muitas vezes há uma discrepância entre quem eu acho que eu sou e o que as pessoas dizem quem eu sou. Exatamente. Porque o que eu sou necessariamente não é só aquilo que eu penso sobre mim, é aquilo que eu falo. Mas é como eu me comporto, como eu trato as pessoas, o modo como eu falo com elas, aquilo que eu faço no meu dia a dia. Isso vai definir quem eu sou e não só o que eu penso sobre mim. Sim. E isso é pro ruim e pro bom. Porque tem pessoas que se acham que são boas demais e não são. São pessoas... E normalmente, gente, eu que atendo muitas pessoas, normalmente, aquela que se acha que eu sou muito boa, eu sou muito... Normalmente é aquela pessoa péssima. Que tá tentando tampar, né, que é difícil de conviver, que é uma pessoa complicadíssima, que nunca se enxerga. Normalmente quem se cobra muito, quem tá sempre ali, né, achando que tá ruim, que não tá suficiente, normalmente essa pessoa é a melhorzinha, não é a pior. Então assim... assim eu não me sinto tão ruim. Mas é verdade. Por quê? Porque se você se cobra, muitas vezes, isso é um sinal de que você tem comprometimento com aquilo que você está fazendo. Sim. Que você tem preocupação, você tem zelo, né? Principalmente a questão espiritual, porque a tua cobrança maior era voltada para a questão espiritual, para o ministério. Então isso só demonstra o quanto que tu tem zelo com aquilo que Deus te deu. Que tu nem se acha talvez capaz de fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Então é a gente olhar para a gente, de fato, quem nós somos. Porque realmente, se a gente for parar para pensar, aquilo que Deus... A gente nem tem capacidade mesmo. É Ele quem nos capacita, como diz a palavra. E isso que é o certo. O complicado é quem acha que está tudo bom. Que o problema sempre está no outro, ele espelha o comportamento dele no outro. Isso dentro de um padrão comportamental, que é a sua área de atuação, a sua área clínica, é mais difícil de ser mudado, porque quando... Com certeza. Se já é difícil eu já saber, porque foi o início do nosso podcast, se já é difícil eu sabendo tudo que eu preciso fazer e mesmo assim a maioria das pessoas não consegue, sim, imagina esse que acha que está tudo certo, que não precisa mudar, né? Tá longe. E, Cléo, você falou uma coisa que me fez lembrar um negócio. Sobre pensamentos mesmo, né? Porque a gente precisa se policiar em relação aos nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm uma importância tamanha na nossa vida. A Bíblia até mesmo fala, né? Acho que é assim como você se vê, assim você será. É Provérbios 27, eu acho. E assim, a ciência prova isso. Que os nossos pensamentos, ele tem um poder tamanho de nos mover para lugares. Vou dar um exemplo. Tu disse assim, a gente que está tentando não consegue, o que é conseguir? Boa pergunta. Entende? Uhum. Porque a gente não consegue, mas o que é conseguir? Esse é o grande problema. Para muitas pessoas, conseguir é o quê? É lá aquele final lá. É aquilo que é muito grande, é aquilo que é muito... Ai, meu Deus, que todo mundo vê.
E muitas vezes conseguir não é isso. Porque cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem sua vivência. E o que talvez é mínimo para o outro, para mim não é. É muita coisa, era muito difícil. Para o outro, uma besteira, né? Para algumas pessoas mesmo, perdeu peso, menina, besteira, todo mundo perde peso, alguém perde. Para mim isso teve um significado enorme, porque não mudou uma questão física. Mudou um padrão mental meu que eu achava que eu não era capaz. Eu sempre digo, o processo de emagrecimento para mim foi uma mudança que eu nem achava que eu precisava. Porque a maior mudança para mim não foi o meu peso e nem a minha estética. Eu sempre digo isso, eu digo isso com uma clareza muito grande. Mas foi na minha capacidade de acreditar que eu sou capaz de fazer coisas. Sim, você usou algo de uma área que já era validada, digamos assim, e aplicou aqui, respeitando o processo. Porque assim, eu realmente achava que eu nunca ia conseguir emagrecer. Isso era fixo na minha cabeça, era um pensamento distorcido, como a gente chama na TCC, né? Era um pensamento distorcido. Eu conseguiria emagrecer? Claro, eu consigo fazer tudo aquilo que eu quiser, se eu demandar o esforço necessário para que aquilo aconteça. Opa, você falou algo interessante. Eu não sei nem se a gente tem mais tempo para isso, eu acho que nós já estamos aqui batendo na trave. Mas eu estava estudando sobre isso, como eu disse, é um assunto que eu amo. Todos nós somos capazes de mudar, de fazer. Tipo, tem um profissional que nada. Eu sou capaz de aprender a nadar. Talvez não como um atleta como ele, mas eu posso aprender a nadar. Exatamente. Porque existe essa capacidade em nós. Por quê? Porque nós viemos do mesmo Criador. O Criador, ele criou todo mundo com as mesmas capacidades. Agora, aí vem a questão da epigenética, que era o que eu estou estudando. É o meu objeto de estudo ultimamente. Que é o nosso ambiente, que é a sociedade a qual eu estou inserida, meus familiares, enfim, tudo aquilo que eu escuto, que eu estou vendo, que eu alimento os meus olhos, os meus ouvidos, que são os dois principais daqui, né, dos sentidos do nosso corpo, que nutre os nossos pensamentos. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, nutre o meu pensamento e a partir daí eu tenho ações e os resultados diversos que surgem. Né? Então, olha que interessante que você estava dizendo. Eu entendi que se eu tinha resultado nessa área, eu também poderia ter aqui. Aceitei aquilo, me esforcei, tirei, que é o tema que a gente está falando, é de responsabilidade. Tirar da esfera espiritual, da terceirização, não que não exista poder de Deus transformador, é claro que sim, mas aquilo que é responsável, a responsabilidade minha, que precisa, demanda esforço, eu preciso. Porque assim nunca vai acontecer, né? Isso é lindo. Então, tantas coisas que eu anotei aqui, ó, que eu peguei. Então, fechando esse ciclo e já indo pro fim. Só fundamentando aqui o versículo, é Provérbios 23:7, que você citou. Da forma que a gente se vê, é isso que a gente se torna. E é perfeito demais isso aqui. Vamos finalizar, Lorena? Eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta para ela, eu quero... eu tenho um presente. Será que a minha equipe pode me dar aí? Eu tenho um presente para te entregar. Meu Deus! E aí a gente vai caminhar para o fim. Deixa eu ver se eu... Aqui... Quem sabe faz ao vivo, né? Aqui é quase um ao vivo. Temos um presente da marca Cléo Rocha para você. Maravilhosa, né? Espero que você goste. Acho que você vai gostar, porque você é super jovem, descolada, moderna. Não, com certeza eu vou gostar. Sendo Cléo Rocha, gente, não tem como não gostar, né? Porque quem não conhece tem que conhecer, que eu fico só acompanhando os looks que ela faz todo dia, né? Com a Cléo Rocha maravilhosa. É tudo lindo. E agora eu tenho essa honra, né, de poder te vestir. Eu falei pra Cléo, né? A gente conversando, né? Fora daqui, eu falei, Cléo, agora dá pra eu ir lá. Porque antes a minha numeração não me permitia, né? E agora eu consigo usar roupas de numeração normal. E como a Cléo falou naquela hora no início, né? Eu não acredito que todo mundo se sinta bem. Gente, eu também, assim... Eu sou muito melhor agora, com 31 quilos a menos, mesmo não que eu não fosse feliz, porque eu sempre fui. Mas eu sou muito melhor hoje, eu tenho muito mais qualidade de vida, eu tenho muito mais disponibilidade, eu consigo andar sem doer meus joelhos, sem doer meus pés, consigo ficar em pé, eu consigo escolher a roupa que eu visto e não ser escolhida pela roupa. Porque eu dizia isso, eu era escolhida pela roupa. Eu não escolhia o que eu ia usar. Eu escolhi, a roupa me escolhia. A que entrasse eu tinha que usar.
Hoje não, hoje eu consigo, eu tô Isso até é me liberdade. redescobrindo que eu gosto de usar, porque tem coisas que eu vi que eu não gostava de usar, eu usava porque era o que cabia. Olha isso. E hoje eu tô me redescobrindo. E Então, com certeza, hoje cabe, né? A Cleo Rocha cabe, eu tô achando o máximo. E foi nesse sentido, ainda bem que você retomou, porque eu não queria e nem quero ofender ninguém. Foi exatamente nesse sentido. Sim, claro. Fazendo essa análise mesmo de comportamento, de saúde física, saúde mental, saúde em tudo. Ainda mais você, né, que sobe, tá aí cantando, ministrando, sobe Viajando, em palcos, né? viajando. Mas enfim, tá aqui o presente. Ai, obrigada, meu Eu amor. espero que de verdade, eu sei que você vai gostar, mas caso você precise trocar, pode falar comigo. Não, claro, eu já Tá? sei que eu vou amar. Já sei que vai ser lindo. Voltando aqui pro meu caderninho, episódio 05 com a Lorena. Anotei aqui algumas coisas importantes, mas eu quero finalizar, antes de fazer a pergunta, te agradecendo. Obrigada por investir esse tempo em nós. Eu que por agradeço. estar aqui contribuindo no Café com Essência podcast, que é um ambiente de conversas profundas, onde sentam aqui mulheres que já tiveram transformações em alguma área da sua vida e que hoje, como muito bem você disse, tem, né, a capacidade e a autoridade de transbordar isso na vida de outras pessoas e isso vir até nós e de alguma forma contribuir para o nosso crescimento. Então, muito obrigada, viu? E aí a pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta assim, a gente falou bem aqui sobre ela, mas eu quero, como que uma mulher pode viver alinhada? Porque isso aqui me preocupa muito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer lives de devocional, uns 2, 3 anos atrás, eu orava, eu toda perdida ainda estou no processo, tá? Mas eu estava assim num estado bem difícil, crítico, porque eu lia na Bíblia e falava assim, eu tenho vida plena para você. Aí eu olhava para mim, para o meu eu olhava para o meu casamento, eu olhava em algumas circunstâncias como mãe, e eu falava, gente, mas aonde que está isso na minha vida? Então eu tinha muitas crises, eu tinha muitos questionamentos, e eu lembro que eu orava isso ao vivo, fazendo live mesmo, eu orava, Senhor, eu creio na vida plena, eu quero viver, eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida das meninas que estão aqui na live. Então, essa pergunta que eu estou te fazendo agora, ela vem muito ao encontro disso. Como que uma mulher ela pode viver alinhada emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Que é o que você terminou de estar passando por esse processo. Como que você vê isso assim? E dentro disso, como que você poderia deixar de dica, talvez de direcionamento para nós? Cleo, a gente começou a falar, né, exatamente sobre a questão de nos examinarmos e a gente verificar de fato quais são as nossas necessidades, né? Eu acredito que a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, quais são as minhas particularidades, aquilo que eu tenho de bom? Porque às vezes a gente pensa muito no que a gente tem de ruim, de Negativo. defeituoso, né? A gente olha, é igual Moisés, né? Ele olha para Deus fala com ele na sarça e ele diz assim, não, eu acho que tu errou, que eu não sei falar. E aí Deus olha, não errei não, eu conheço exatamente quem você é, eu não falo com quem eu não conheço. Deus não fala com quem não conhece. Então, muitas vezes, aonde nós vemos limitações, Deus vê particularidades que são nossas mesmo, né? Que Ele nos entregou. E muitas vezes é exatamente por conta da nossa cobrança excessiva que nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos mandou. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo focando naquilo que nós não sabemos e nós esquecemos de utilizar aquilo que nós já sabemos. Porque Deus não nos chama pelo que a gente não sabe. Ele nos chama pelo aquilo que a gente sabe. Por exemplo, tu olhava para ti mesmo e dizia assim, eu não tenho capacidade, eu não sei nada de teologia, como é que eu vou liderar, eu nunca liderei. Tá, mas tu tem o principal, tu tem uma história, uma experiência. Foi marcada, né, pelo Senhor. Não tem nada que seja melhor que isso. É só disso que Ele precisa. Então, às vezes a gente foca a nossa energia naquilo que, às vezes, Satanás mesmo usa isso. É ele que usa estratégias de medo, é ele que usa estratégias de incapacidade. São tudo pensamentos, é claro, né? Mas muitas vezes nós somos atacadas espiritualmente. A nossa mente, principalmente, a nossa mente é um campo de batalha, né? A gente tem que cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Então, examinarmos
E quando a gente fala de examinar, não estamos falando só do negativo, mas de tudo. Entender quem somos, as nossas particularidades, as nossas questões difíceis e nos mover para resolver aquilo que a gente ainda não conseguiu. E aí, sem tantas cobranças excessivas. Porque a gente tem um pensamento que a gente chama na psicologia, que é pensamento de tudo ou nada. E a maioria das pessoas tem isso, que é o quê? Ou eu faço tudo perfeito, ou se eu fizer pela metade, para mim não serve. Fracassei. Fracassei porque não está tudo perfeito, não está tudo ali, né? Não está 100%. E isso é um pensamento distorcido terrível. Porque quem disse que tem que estar ou é tudo ou é nada? Não pode ter um meio termo nesse meio do caminho, enquanto nós estamos caminhando com o Senhor e aprendendo? Então, a gente identifica nossos gatilhos, identifica aquilo que nos fere. Por exemplo, eu sempre digo, né? Quando a gente trabalha com TCC, a gente sempre fala que os pensamentos distorcidos daquela pessoa, eles não vêm do nada. Eles vêm normalmente de crenças, que é o que a gente chama de crenças centrais, que foram construídas durante anos, durante a personalidade, as vivências que aquela pessoa teve. Às vezes, como você mesmo disse, a questão do afeto, não teve aquele afeto. Aquilo ali é muito difícil para a pessoa que não teve aquilo ali, porque ela construiu dentro da crença central dela, que aquilo ali não é necessário, ou que aquilo ali não é uma coisa que eu preciso dar para o outro, porque eu também não tive. Então, para a pessoa se mover de uma maneira diferente é muito difícil, porque é uma crença, não é só um pensamento. Normalmente é uma crença, é algo enraizado. E crenças são coisas que nós acreditamos como verdades absolutas. E transformar essa crença leva tempo. É claro, primeiro a gente precisa identificar isso, os nossos gatilhos, e depois que identificar isso, como eu disse no início, o identificar do gatilho é apenas a pontinha do iceberg. Depois disso tem todo um processo. Uma coisa que a gente falou que eu acho muito importante, o ambiente que nós nos encontramos. Muitas vezes nós continuamos num ambiente de sofrimento, num ambiente onde fomos traumatizados, num ambiente onde fomos desacreditados, num ambiente da dor, e a gente acha que vai conseguir viver a promessa nesse ambiente. E muitas vezes você não vai, você vai precisar sair desse ambiente para que a promessa se cumpra, para que você se veja de outra forma, porque o ambiente também, ele tem uma influência tamanha na nossa vida. Então tem ambientes que nos adoecem, tem ambientes que nos desacreditam, tem ambientes em que a promessa não se cumpre mesmo. Abraão é um exemplo disso. Por que Deus não cumpriu lá? Deus não tem poder para fazer isso, para cumprir a promessa em qualquer lugar? Mas tem ambientes que não cabem o tamanho da promessa que Deus tem para nós. E Ele sabe que a nossa mentalidade também não vai mudar enquanto nós estivermos presos naquele ambiente que é limitado. E Abraão foi assim, ele precisou sair da realidade dele para Deus cumprir tudo aquilo que prometeu. E nós somos o exemplo disso, eu e Raul. A gente morava em Manaus, faz 3 anos que nós estamos em Goiânia. Eu não queria sair de lá, era muito confortável para mim. Eu trabalhava na minha área, toda a nossa família de lá. Mas para que muitas promessas se cumprissem na nossa vida hoje, que nós estamos vivendo, estava condicionada com essa obediência, essa saída e com esse ambiente. Mesmo sendo um ambiente de familiaridade para a gente, não era um ambiente que Deus tinha para nós. Então, eu acho que o ambiente também é uma coisa que as pessoas pouco falam, não dão tanta importância, e que faz todo sentido quando a gente fala de mudança de comportamento, mudança de atitude. Eu sempre digo até para as pacientes, eu quero mudar um comportamento, eu quero criar novos hábitos, prepare o seu ambiente para isso. Seja intencional. Ah, Lorena, mas é muito difícil. Tá, vai ficar mais difícil se você não preparar o seu ambiente para a mudança que você espera. Eu vou dar um exemplo da obesidade, que a gente estava falando muito disso. Eu não compro para minha casa porque eu não posso comer. Ai, Lorena, porque eu não posso comer, por que eu vou comprar? Não faz sentido, não está alinhado com aquilo que eu quero. É um comportamento que eu estou tendo para que eu consiga cumprir o meu objetivo. Então, eu quero malhar, tá? A pessoa não faz nada, não tem horário, não estabelece nada. Comece pelo pouco, comece pelo simples. Como a gente estava falando, o cérebro não gosta de muito trabalho, não. Ele não gosta daquilo que não é cotidiano para ele, né? Daquilo que é novo. Então, não comece com grandes metas, com metas. Normalmente, vai dar fracasso nisso aí para você construir novos hábitos. Vai dar fracasso de você querer fazer coisas estrondosas, coisas muito grandes. Comece por aquilo que é pequeno, aquilo que é pouco, aquilo que é ordinário, aquilo que é do dia a dia. E quando a gente menos... Eu vi uma frase que é interessante. Você começa fazendo, fingindo quem você quer ser. Finja que você é
Até você... Ai, Lorena, que coisa ridícula. Não, gente, isso não é ridículo, não. Isso é fantástico. Porque é verdade, acontece. Você... eu ainda não estava magra. Filosofia de vida, né? Eu ainda não estava magra, mas eu estava me comportando como uma pessoa que era. Me policiando com meus pensamentos sobre comida, sobre compulsão. Até que eu tô conseguindo. Eu nunca achei que eu perderia tanto peso. Então, assim, você faz todo dia, repetidamente, até que, de fato, isso se torne habitual, isso se torne rotineiro. Daqui a pouco você está fazendo isso naturalmente. Perfeito. É como devocional, estudar a palavra de Deus. É dificílimo, gente. É uma guerra quando a gente começa a fazer devocional, quando a gente começa a ler a Bíblia. Mas por que tem gente que lê todo dia? Porque ela construiu esse hábito, isso faz parte da rotina dela. Não é mais uma coisa que ela faz que traz sofrimento, é sem esforço. Mas teve esforço até que isso se tornasse algo que não é mais tão difícil assim. Perfeito. Então tem o processo e as pessoas não querem viver isso. A Lorena deixou aqui vários passos. Você tem que voltar. Vai ter que voltar, porque parece que o negócio começou a aquecer agora. Eu volto na hora. Vai ser um prazer para mim. E aí, mas nós temos que encerrar, mas olha só. Perfeito demais. Desculpa nós ter que terminar por aqui. Mas de verdade, eu já quero deixar aqui o convite em aberto. Pode contar comigo. Para que você possa voltar para a gente falar mais disso, exatamente desse passo a passo, Sim. né? Gostei demais, vê se eu aprendi, vê se eu tô uma aluna aplicada. Eu fiz uma pergunta para ela, como as mulheres podem viver, né, uma vida alinhada com corpo, alma e espírito, em todas as principais áreas da nossa vida. Ela começou dizendo, fazendo uma autoanálise de si, examine-se e perceba não só os pontos negativos, mas os positivos também, e acolha aquilo que está negativo, que precisa de melhora, né, de melhoria. Exatamente. E aí, depois desse autoexame, você falou da questão dos gatilhos. Dos gatilhos, de prestar atenção nisso. Olha, isso aqui está me fazendo me levar para cá, então deixa eu administrar, porque tudo começa no pensamento. Depois você falou da importância do ambiente, que o ambiente influencia muito, Sim. E é verdade. Se a gente pegar uma planta e plantar ela no chão e a outra dentro de um vaso, resultados totalmente diferentes. Proporções em tudo completamente diferentes. É capaz da planta do vaso nem dar fruto e nem flor, né? E, por fim, o que você falou do por fim? Enfim, tá aí gravado, vocês anotem. Eu me perdi no fim aqui. Mas são passo a passos interessantes e importantes. Eu quero aqui, de novo, te agradecer. Pode se despedir do nosso público, mas sabendo que ela vai voltar. Gente, eu quero agradecer a Cleo, né? A Cleo é uma mulher maravilhosa, uma mulher inspiradora. Eu já tinha conhecido a história pela internet. Hoje fico alegre de estarmos mais próximas e podermos compartilhar aquilo que Deus fez por nós. Quero te agradecer pelo convite e quero te dizer que eu admiro muito o que você está fazendo. Porque a Cleo é empresária, né? Ela nem precisava estar aqui, né? Gastando o tempo dela com isso, mas quando nós temos convicção do nosso propósito, daquilo que Deus nos entregou, a gente sabe que isso não é perda de tempo. Isso é um plantio, né? Que você está fazendo na vida de mulheres, né? Você está cumprindo, você está sendo intencional naquilo que o Senhor te entregou, né? Então, assim, mesmo que você diga que eu estou tentando, às vezes eu não consigo, não acredito nisso. Eu, pelo contrário, acredito que você está conseguindo sim. Só que esse processo nunca vai acabar. Sim. Só vai acabar quando ele voltar. A gente vai estar em pleno aperfeiçoamento sempre. E o que você está fazendo aqui é lindo. E com certeza eu volto. Só ela dizer o dia que eu vou estar aqui de novo com vocês. Obrigada. Gente, gracinha. Amém. Eu recebo suas palavras. Que bom, é bom saber, né, com essa visão de fora. Obrigada pelo seu tempo, que Deus te abençoe e eu declaro sobre a sua vida, a vida de sua família, enfim, que haja um novo tempo, um tempo de mudança, sempre tem algo a melhorar. Então comece por aqui. E aquilo que não é capaz de ir no esforço, na dedicação humana, tem um outro recurso, o STF, tá? Que é o Espírito Santo, Jesus, nosso Pai, nosso Criador. Ele entende de você, entende de mim, entende de nós, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande beijo, um abraço e até o próximo episódio. Vocês vão colocar bem nos comentários se vocês gostaram ou não desse episódio. Eu tenho certeza que sim.